Boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa programação. Programação organizada pela UMP, mas foi aberta aí para toda a igreja. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Vamos hoje então terminar a palestra com o nosso reverendo, não nosso, da nossa igreja, né? Mas da nossa igreja presbiteriana, o reverendo Donizete. Ideias movem o mundo. Vai ser um momento muito proveitoso e graças a Deus que todos nós estamos aqui. E para começar então nós vamos fazer uma oração. Então vai ter uma palestra e aí logo após vai ter um momento de perguntas e respostas. Então aí eu deixo a critério do pastor. Não sei se durante a palestra, caso alguém tenha alguma dúvida muito ali que está relacionada, se ele vai abrir. Mas depois do tempo da palestra vai ter um momento de perguntas e respostas mesmo. Então acho que se for uma coisa que dá para segurar, aguarda até o final, anota uma pergunta de algum momento específico, aí deixa para fazer no final, para daí a gente ter um tempo bom. Só não vai fazer muita pergunta, senão a gente não vai comer, aí vai demorar para comer, aí o pessoal fica com fome. Mas podem ficar à vontade, irmãos. O importante é nós conhecermos, aproveitarmos aí esse professor, além de pastor, é um professor do seminário, mas vou chamar aqui o seminarista, diácono, superintendente, ele da escola dominical, Eliezer, que vai fazer uma oração e vai também apresentar aqui o reverendo Donizete, que é professor dele no seminário. Boa tarde, meus irmãos. É uma grande alegria, uma satisfação ter o reverendo Donizete aqui com a gente. Como o Felipe já disse, ele é professor do seminário José Manuel da Conceição e foi uma das grandes e gratas surpresas que eu tive no seminário, porque eu não conhecia. Conheci lá nas aulas de filosofia e tudo mais. Vocês vão ver, como diz o reverendo Ellerson, é substância, bastante substância. Então vou chamar o reverendo Donizete aqui à frente para a gente orar e já daremos início. Reverendo Josafá Vasconcelos veio aqui há algum tempo, a palestra dele foi 2 horas, então no mínimo... Então vai. Vamos orar e nós iniciaremos então. Santíssimo Deus, triuno, nós te louvamos porque temos este momento onde poderemos pensar e refletir e aprender mais, ó Deus, acerca da maneira bíblica de enxergarmos o mundo, a nós mesmos e também, ó Deus, de glorificarmos a Ti neste mundo no qual o Senhor nos colocou para viver. Bendizemos a Ti, Senhor, pelas pessoas que aqui trouxeste e bendizemos a Ti também pela vida do reverendo Donizete, pela sua esposa, pela sua família. Agradecemos a Ti por tê-lo trazido em segurança e suplicamos ao Senhor que neste momento ilumine a mente dele e também o nosso coração para compreendermos tudo o que será dito e assim, ó Deus, aplicarmos e aprofundarmos um pouco mais o conhecimento que temos do Senhor e de nós mesmos. Ajuda-nos nesse momento. Abençoa o reverendo Donizete, a toda a sua família, suas filhas, e que assim, ó Deus, o Senhor nos conduza neste momento para a honra e glória unicamente do Teu santo nome. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Reverendo, muito obrigado. Fica à vontade. Alegria. Que bom. Tá joia. Paz seja com todos. Uma grande satisfação estar aqui com os irmãos queridos na igreja que já tenho ouvido falar e que traz para nós assim uma alegria muito grande, né? Desde da apresentação aí da rua, né? O nome da rua já fala bastante a gente, e de um grande amigo, né? O reverendo Ellerson, reverendo Jefferson, que conhecemos no momento difícil da família da Madalena, estivemos ali. Hoje ele está jovial, hoje ele está UMP, hoje ele está diferente, né? Então, quando ele chegou, eu não reconheci direito. Lá ele estava mais pastor, assim, né? Um pouquinho mais velho. Então, é uma alegria poder ver o reverendo Jefferson, a sua querida família, e um abraço que eu trago da igreja, e a igreja de São Bernardo do Campo, a primeira igreja, que a nossa irmã Marilene, a Luísa também já estiveram lá, fazem parte, podemos dizer ainda, porque deixou uma história lá, né, muito bonita, com a Áquila também, e a alegria de poder estar aqui junto com vocês, o Eliezer, que é um irmão muito querido, falo que é o meu filósofo preferido, né, e uma alegria também ver o Gabriel, que está, cadê o Gabriel? O Gabriel também, né, uma alegria poder vê-lo.
e já fomos muito bem tratados lá, juntamente com o Felipe, a sua esposa, o Nathalie e o Tiago, né? E junto com a esposa do Eliezer, que preparou um almoço fantástico. Vocês conhecem, ela é boa cozinheira, né? Você já sabe disso, não? Então ela é boa cozinheira, viu? Então já preparou já um almoço para a gente, foi muito bom. E foi legal ter um momento ali de comunhão juntamente com o pessoal. Confesso a vocês que o calor está fazendo a gente estranhar um pouco, né? A gente que é de São Berlondres, eu não sei se vocês já ouviram falar, que lá São Bernardo é chamado de São Berlondres, né? Porque abaixa uma serração 2 horas da tarde, aí fica tudo fresquinho, né? Então a gente costuma ter lá um clima em torno assim de uns 13, 14, daí depois 16, 17, 18 graus, né? Então pra gente é diferente chegar, né? Lá em São Paulo está muito quente também, está 36 graus lá, parece, 35, né? Teve esses dias, mas hoje aqui o calor está bem alto, né? Está bem forte também, né? Mas é uma alegria poder estar com vocês e poder compartilhar desse momento. Fico feliz com o convite feito pelo Eliezer e feito assim, de maneira muito bem organizada, que é aquilo que nos ajuda bastante. Ele fez isso, acho que ainda no outro semestre, né? Em março ainda, no primeiro semestre. Então, dá para a gente se organizar muito bem, então ajuda bastante. E o tema também é um tema que a gente tem tratado em outros momentos e eu creio que será bom para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Ideias ligadas aí ao aspecto filosófico, né? As ideias, basicamente, é o material, é o objeto do estudo filosófico. A filosofia cuida das ideias, trata das ideias, pesquisa as ideias, entende as ideias que estão no pensamento, né? Que é a forma de pensar. E, no caso, nessa tese aqui, né? Que diz que ideias movem o mundo. Então, já oramos e eu gostaria que nós seguíssemos aqui. São poucos slides, eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. E os versos de 17 a 19. (9, 17 a 19). Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então nós vamos ter isso aqui como uma base. Nós vamos ter basicamente 2 textos. Claro que a gente tem que falar de tantos outros, mas esses textos de Apocalipse são muito interessantes para nós, porque João está vendo que o mundo se divide entre 2 tipos de ideias. E aqui ele está mostrando um tipo de ideia. João está escrevendo para um povo já sofrido, que começa a passar pelas perseguições. Já temos aí uma primeira forte perseguição se deflagrando. E agora, esses crentes começam a sentir na pele o que é ser um crente. Da pior maneira possível, mas também da melhor maneira possível. Quando um crente tem que dar testemunho e tem que se manter firme nas suas ideias, para que possa dizer ao mundo que as ideias deles estão erradas. Então, nesse campo, nós temos aí um confronto entre ideias e ideias. E João mostra isso muito bem. Ele retrata isso 7 vezes. 7 vezes, 7 vezes. Ou seja, a história é recontada 7 vezes. E essa história tem um centro. O centro é o trono de Deus, onde está reinando o Senhor Jesus Cristo.
ele é sempre colocado no centro deste trono, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E à medida que em cada uma das 7 narrativas ele mostra a centralidade de Cristo como Rei, ao mesmo tempo ele registra que o mundo não está livre de pensamentos ou ideias que são ideias malignas, ideias que causam dano no mundo e causam danos na igreja. Para mostrar isso, ele faz uma contextualização hebreia. E a contextualização hebreia tem sempre a ver com a força de inimigos que vem do norte. Se você lê, por exemplo, textos como de Daniel, textos como de Ezequiel, textos que têm uma conotação apocalíptica, você sempre verificará que o perigo vem do norte. E por que o perigo vem do norte? Porque toda a força contrária a Israel geralmente vinha do norte. Depois que Israel se instalou ali na Palestina, os inimigos vinham do norte. Síria, Assíria, os babilônicos e os persas. Geralmente vêm do norte. É claro que a gente nem precisa falar de Roma ou da Grécia, que também vem do norte. Eles são sempre invadidos nessa região do norte ou pelo mar. Então o texto de Apocalipse sempre retrata o temor que eles tinham por um perigo que vinha do norte ou um perigo que vinha do mar. Se você ler mais adiante, você vai ver que as bestas geralmente vêm do mar. Porque tudo isso mostra o temor que os judeus tinham dos seus inimigos. É claro que naquele tempo não havia tanques. O que havia? Cavalos. E é só você imaginar o seguinte: dava para perceber que os inimigos estavam chegando. Crianças, como é que os cavalos fazem? Vocês se lembram? Como é que os cavalos fazem? Se lembra? Né? Como é que é? Né? Só que assim, bem maior que isso, né? Fazia um barulhão. Esse barulho representa o barulho de medo e de pavor. Significa que o inimigo está chegando. Nesse texto, nós temos algumas trombetas. E tanto a quinta como a sexta são representadas perigosamente ou pavorantemente pelos cavalos. E esses cavalos davam medo, porque representavam o perigo que viria sobre Israel no Antigo Testamento e o perigo que vem sobre o mundo no Novo Testamento. Eu pincelei justamente esta parte do capítulo 9, verso 17, porque mais uma vez aqui João está deixando nítido que Deus permite que esses inimigos façam dano na terra. Então Deus permite, Deus é quem vai deixar com que os inimigos cheguem até a terra. Isso é bem claro na teologia reformada. Na teologia reformada não tem uma ideia assim, o inimigo tem um poder que dá para se comparar com o poder de Deus. Nós reformados entendemos que Deus, na verdade, está controlando todas as forças. Como Ele controla o bem, Ele controla os anjos bons, Ele controla também os anjos maus. Os anjos bons são mensageiros deles e têm um interesse muito claro. O texto de Hebreus diz que os anjos bons são usados por Deus para preservar os eleitos. Mas e os anjos maus? Os anjos maus têm duas serventias. Servem para acrisolar a terra e servem para servir de prova para nós crentes. Eles nos tentam e servem de prova para nós crentes. Então os anjos maus, eles criam problemas na terra e eles perseguem a igreja. E Deus tem interesse nisso porque uma igreja fiel precisa ser treinada, precisa passar por apuros para demonstrar a sua fidelidade para com Deus. Então, nesse campo, nós temos dois tipos de ideias. As ideias que são colocadas para nós de uma maneira redentora, e o texto de Apocalipse mostra claramente a redenção, mas mostra uma coisa que vocês vão lembrar. Eu vou falar uma parte e vocês vão emendar. Quer ver? Já. Aí, tá vendo? Vamos falar de novo? Já e ainda não. Tá? Fala, ainda não. Isso, então tá bom.
Já e ainda não. Por que já e ainda não? A igreja já está redimida. Cristo já realizou a obra de redenção. Mas a conclusão dessa obra ainda se dará quando Cristo retornar para reunir os seus eleitos, tanto aqueles que já morreram em Cristo, no Antigo e no Novo Testamento, bem como aqueles que estão ainda ou que estarão ainda neste mundo. Como nós entendemos, igreja militante e a igreja triunfante. Então aqui eu encontro um elemento que eu chamo das ideias, que são ideias destrutivas, ideias que destroem, ideias que causam grande dano ao mundo, tá bom? Repare de novo, vou ler mais uma vez. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo, ou seja, isso é cor de guerra, cor de juízo. Jacinto e enxofre significa também destruição. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e essa ideia também representa julgamento. Vocês se lembram que Jesus Cristo vem como cordeiro, mas ele voltará como? Vocês se lembram disso? Como leão, tá? Representa também juízo. O texto diz: e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre também representa a forma destrutiva. Forma destrutiva. E eu já vou adiantar, essa forma destrutiva se dá de todas as maneiras possíveis. Pensa em algo que faz mal para este mundo. Pensa em algo que destrói esse mundo. Pensa. Se você está pensando aí em calamidade, se você está pensando em poluição, se você está pensando em droga, se você está pensando em questões morais que destroem esse mundo, realmente tem tudo a ver com isso. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Ou seja, esse juízo causa morte, destruição. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. E aqui eu queria que você imaginasse esse bicho. Ou seja, um cavalo com cabeça de leão, e a cauda, uma serpente, com a boca aberta. Deu para entender? Então, essa é uma ênfase muito interessante. João, que é um judeu, ele está escrevendo de uma forma judaica, e ele está usando um esquema importante para quem é judeu entender. Nós chamamos isso de forma quiástica, ou um quiástico. O que é uma forma quiástica, tá? Se você perceber, os dois versículos 17 e 18 repetem as mesmas expressões. Vocês repararam que repetem? Olha de novo para o texto e perceba como ele repete as mesmas expressões. Dá uma olhadinha. Boca, duas vezes. Sai, verbo sair, duas vezes. Fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. O que o autor está querendo registrar? Ele está querendo dar ênfase em duas coisas importantes. Cabeça, que tem a ver com a boca. A destruição, fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. E o ponto central, o que causa o fogo, a fumaça e o enxofre? De 3 pragas, 1/3 da humanidade morta. Causa 3 tipos de destruição e o resultado é morte. Então o que o texto está querendo dizer é o seguinte: esses demônios que são soltos, eles causam grande destruição na terra. E aí a gente tem que entender uma coisa importante. Nós interpretamos o texto de Apocalipse através de uma linha que nós chamamos de amilenista. A maioria interpreta assim. Se tem alguém que interpreta diferente, não tem problema, depois a gente pode até conversar. Mas dentro de uma linha amilenista, a gente tem que entender que muito do que está sendo dito aqui tem a ver com o hoje e não com o amanhã. Já tem a ver com o que está acontecendo hoje. E deixa eu dizer mais,
com o que sempre aconteceu ao longo dos anos passados também. Então o autor está mostrando para a gente uma coisa assim interessantíssima, que o tipo de coisa que a gente vê nesse mundo, e eu não sei se você leu algum jornal hoje, você viu alguma notícia ruim hoje? Você viu alguma coisa triste? O tipo de coisa que você lê quando você tem uma informação de jornal, essa coisa que está acontecendo ali, nós entendemos que pertence ao plano de Deus. Deus está dirigindo a história, mas há agentes que fazem com que estas coisas acontecem. Esses agentes estão sob o controle de Deus, mas eles têm grande intenção de destruição. E essa grande intenção de destruição ocorre sempre. Se você olhar para cada uma das trombetas, ou das taças, ou dos selos que a gente vê no texto de Apocalipse, todos eles têm uma ligação com destruição, de alguma maneira destruição, morte ou destruição. E aí eu vou resumir tudo isso numa expressão. Qual é o salário do pecado? A morte. E o salário do pecado é a morte, e se torna eficiente naqueles que não são salvos. Mas a igreja também sofre os efeitos disso tudo. Então, essa aqui é a ênfase. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Eu queria que você parasse para refletir na expressão força. A força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Ou seja, a serpente nos arremete a veneno, nos arremete a algo peçonhento, nos arremete a outras coisas mais sérias, né? Vamos lá? Vai para o texto de Gênesis. Vocês já conhecem, mas é bom só para que a gente possa entender melhor isso, tá bom? Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Vocês estão percebendo como que ela é sutil e enganadora? Vocês estão percebendo que ela está passando para a mulher e para o homem uma ideia assim, vamos dizer, sedutora? Estão percebendo? Olha o que diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, a informação da serpente é algo do tipo: Deus não disse que vocês não poderiam comer de toda árvore do jardim? Ele falou a verdade? Ou ela falou a verdade? Falou? Não? Falou a verdade ou não? O que aconteceu de diferente aqui? Pode falar. O que aconteceu diferente? Oi? Tem mentira. Parabéns. Uau, o pessoal é dedicado aqui, hein? Os novinhos já estão detonando. O que tem aqui de diferente? A mulher vai dizer: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Ou seja, a fala da serpente é: Deus disse que vocês não podem comer de nada aqui, né? E aí a Eva vai dizer: não, a gente pode comer das árvores, mas a que está no meio do jardim a gente não pode comer, para que não morramos. Para que não morramos. Aí vem o verso 4. Mas a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que é isso? Contradição. Não é a contradição? Eu estou tentando fazer vocês raciocinarem aqui, tá bom? Vamos pegar agora o capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres... O que está escrito aqui? Certamente. Certamente. Vamos ver a serpente dizendo: é certo que não. Você tem duas ideias aqui. A primeira ideia diz o quê? A segunda. Vocês entenderam?
Tudo que está lá em Apocalipse já está aqui. Essa é a intenção de Satanás. A intenção de Satanás é que você olhe para as ideias de Deus e fale assim: acho que não é verdade. E olhe para as ideias dela, da serpente, e fale: interessante. E aí que entra a luzinha. Interessante isso. Sabe quando você fala: interessante, achei legal isso. Diferente. Eu não tenho ouvido isso dessa forma. Achei legal. Bom isso. Sabe onde isso acontece? Quando você encontra pessoas que apresentam outras ideias. E essas outras ideias são sedutoras. Vamos ver mais um pouquinho? Olha o que diz, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que ela começou a falar aqui para a mulher e para Adão? Deus está interessado em vocês como alguém que deve ser manipulado. Porque se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser como ele, e vocês vão adquirir uma clara evidência, talvez parecida com a deles. Agora olha o 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Vocês estão entendendo? A minha primeira parte foi mostrar para vocês que não tem como dizer ao contrário. 2 tipos de ideias, e essas 2 ideias movem o mundo. A primeira ideia que foi passada por Deus dizia assim: sejam obedientes a mim e se beneficiem de tudo aqui que eu criei, e sejam felizes com todas essas coisas. A outra ideia diz: sigam o caminho de vocês, ou mais ou menos aquilo, siga o seu coração, deixe o seu coração dirigir você, e você vai ser feliz, você vai ser como Deus. Meus irmãos, nunca foi diferente. É assim que é toda a história da humanidade. Primeira lição, deu para entender? São esses os tipos de ideias que movem o mundo. Ou você tem uma ideia que te leva a entender o querer de Deus, ou você tem uma ideia que te leva a ter raiva de Deus, ou a ter uma espécie de amor por si mesmo e uma espécie de raiva por Deus. Você lembra que a serpente falou? Vocês serão como ele. A serpente nunca vai dizer assim: e vocês vão agradá-lo, vocês vão honrá-lo. Por quê? Porque não está no plano dos demônios fazer com que Deus seja honrado e Deus seja amado. Está no plano dos demônios fazer que você tenha raiva de Deus e fazer com que o mundo se distancie cada vez mais de Deus. Faz sentido? Deu para entender? Ok? Ótimo. Então é isso. Agora, eu acho muito legal nesse texto do 9, 17 e 18, e você pode encontrar isso também no capítulo 5 de Apocalipse, que a expressão é cavalo, que significa força, tá? Mas o que é interessante é que no final das contas, tanto serpente como leão, a ênfase está na boca e a ênfase está na cabeça. Então aqui vai uma outra colocação importante para vocês. Quando Jesus veio ao mundo, os demônios saíram do bueiro, igual quando você joga inseticida no bueiro. Sabe as baratas? Quando você joga inseticida, só vê as baratas subindo? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, foi isso que aconteceu. Porque até então Satanás deitava e rolava com aqueles que estão sobre o poder dele. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, a força e a influência do Evangelho causou um grande impacto no mundo, e esse grande impacto no mundo gerou essa, podemos dizer, higienização do mundo com as ideias cristãs. Mas você pode dizer: reverendo, e antes não existia também? Sim, existia, mas nunca de maneira tão efetiva como com Cristo. Por quê? No Antigo Testamento, o povo de Israel, por vezes, se deixava também seduzir-se. E quando menos espera, eles estavam adorando a Baal. E foi por isso que eles foram parar nos exílios. E por isso eles foram espalhados pelo mundo. Agora, o que é legal?
Depois, quando Jesus Cristo vem e desce o Espírito Santo, esses lugares onde tem judeus espalhados se tornam focos de pregação do Evangelho. Você lembra de Paulo? Onde ele ia em primeiro lugar? Sinagogas. Lá nas sinagogas ele pregava o Evangelho. Aquelas pessoas aceitavam o Evangelho e ali começava uma igreja. E essa igreja se tornava uma fonte de luz a brilhar nas trevas. Como começa o texto de Apocalipse? Como começa? Quem se lembra? É um livro, eu sei, mas ele está sendo escrito para quem? 7 igrejas. E como que essas igrejas são representadas? Com 7 candelabros. O que são candelabros? Luzeiros. Que brilham aonde? Nas trevas. E quando uma igreja perde a sua essência, ela deixa de brilhar. E aí é que Satanás faz um estrago maior. Enquanto a igreja brilha, Satanás tem o seu poder arrefecido. Mas enquanto a igreja mantém-se brilhando, o poder de Satanás vai se... mas quando a igreja vai perdendo o seu brilho, o poder de Satanás vai aumentando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje nós falamos de sul global. Já ouviram essa expressão, sul global? O que é sul global? No contexto evangélico, hoje, no sul, temos uma quantidade cada vez mais crescente de crentes. Eu não estou fazendo as críticas aí, a que tipo de crentes, mas tem uma crescente maior de crentes, enquanto na Europa e nos Estados Unidos nós temos um grupo arrefecido. Qual é a esperança do norte global? A esperança do norte global é que o sul global possa alcançar esse norte que hoje é chamado de pós-cristão. Só para vocês terem uma ideia, na Europa, muitas igrejas como essa se transformam em bares, se transformam em pubs, se transformam em coisa pior, não quero nem falar. Temos crianças aqui. Mas imaginou essa igreja se transformando num bar? Imagina, por exemplo, o seu filho passando aqui e falando: eu lembro quando minha mãe congregava lá. Deixa eu falar, o seu neto, vou ter uma perspectiva mais otimista. O seu neto falando assim: eu lembro quando a minha avózinha, quando o meu vozinho congregava lá. Meu pai até ficava meio assim, tinha dia que ele não ia, tinha dia que ia. Mas agora lá se transformou nisso tipo. Gente, é isso que a Europa está vivendo. É isso que as igrejas dos Estados Unidos muitas vezes estão vivendo. Então aqui nós temos o livro de Apocalipse retratando o que é a história de todos os tempos. Enquanto a igreja brilha, nós temos uma ideia interessante sendo passada para o mundo. Mas enquanto a igreja, se a igreja vai perdendo esse brilho, nós vamos tendo um avanço dessas ideias. Agora, o que é importante dizer? Esse tipo de ideia move o mundo, tá bom? Vamos lá? O poder está na cabeça e na cauda. Tanto na cabeça como na cauda. Cabeça de leão e cauda de serpente. O poder maior de Satanás se dá no campo das ideias, como foi no Éden. E deixa eu dizer por quê. Algumas pessoas falavam assim: nossa, a igreja presbiteriana é fria, né? Porque a gente não vê na igreja presbiteriana, por exemplo, aquelas entrevistas com o diabo. Não tem? Né? Qual é o seu nome? Meu nome, bebê. O que você está fazendo aí? Estou aqui, bebê. Vira uma entrevista ali, o culto. Vira uma espécie de: e aí, o que você está fazendo? Tá fazendo, eu só vim estar aqui. É como se fosse um negócio ali do tipo: eu não estava sem fazer nada, aí eu vou entrar aqui. Desculpa, viu, né? É brincadeira, tá? É brincadeira. Fica calma, tá bom? Tadinho, tá? Tadinho. Agora vai. Ixi, aí é... Coitadinho, ela já deve conhecer um pouco, né? Então, as pessoas pensam que o grande problema é o seguinte: por que a igreja presbiteriana não fica expulsando demônio, não fica... Pode ser que apareça demônio e a gente tem que expulsar mesmo, mas Satanás é inteligente. Desculpa dizer isso, é duro fazer elogio a Satanás, mas ele é inteligente. Ele conhece o ser humano desde o início. E ele sabe que o grande problema do ser humano, isso aqui dá fazer demônio. O grande problema do ser humano
O grande problema do ser humano não é meramente uma possessão. O grande problema do ser humano é o seu coração. Porque se ele alcança o coração, não precisa de mais nenhum esforço. É só trabalhar as ideias de uma pessoa. E o coração no hebraísmo significa o centro. O centro, Doiverd vai chamar isso de o círculo concêntrico, ou seja, onde tudo flui. Você quer saber o que você é só você olhar o seu coração. Lembra dos versículos bíblicos? O problema não é o que entra, o problema é o que sai. Porque é o que representa você. Onde está o teu tesouro, aí estará também o seu. Se você não gosta de vir na igreja, está bem claro onde está o seu coração. Se você não gosta de ler a Bíblia, está bem claro onde está o seu coração. Se no estudo bíblico você mais dorme do que fica atento, é porque você sabe onde está o seu coração. Se num sermão você é mais tentado a dormir do que a ficar atento e tentar perceber se aquilo que está sendo dito é verdade, você sabe onde está seu coração. Se no estudo bíblico você fica assim toda hora, é porque o seu coração não está ali. Porque se você está aqui toda hora, é porque você está num outro lugar. O coração é o grande problema. Agora, o que atinge o coração? São as ideias. Se as ideias atingem o coração, você vai dizer, olha, aquilo que a minha mãe me ensinou é besteira. Aquilo que meu pai me falou quando eu era pequenininho lá na igreja, aquilo que o pastor fala é porque ele tem interesses. E aí vai ser muito mais fácil você seguir um outro tipo de ideia. E essas outras ideias estão por aí. Agora deixa eu dizer, crente já é atingido por isso. E o mundo? O mundo vive isso todo dia. O mundo vive isso todo dia. Você pega, por exemplo, uma atriz, que ela dá uma entrevista para todo mundo, e ela diz assim, o meu relacionamento é aberto, eu não vejo problema nenhum. Não acho problema nenhum. Se o meu esposo quiser ter uma vida com outras mulheres, eu acho que ele tem o direito, porque muitas vezes quando a gente prende uma pessoa, isso sufoca a pessoa. E ele não é feliz. E eu quero que ele viva feliz, porque eu amo. Parece bonito, né? Termina com essa expressão, eu amo. Aí a pessoa fala, tá vendo? Isso que é amor. E aí pode até aplicar uma questão bíblica. O amor divide, né? Não é egoísta. As pessoas acham que isso é bíblico, inclusive. Vocês estão entendendo como funciona? É isso que está. Por isso, as ideias movem o mundo. Tá bom? Eu estou preocupado, eu estou conseguindo passar. Vocês estão bem aí? Está tudo jóia? Está tudo bem? Tá ok. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? A melhor forma de compreender as ideias é onde elas são propagadas. A igreja é um lugar de propagação de ideias. Mas não é só a igreja. Tem lugares e centros que se tornam amplos e eficientes na propagação de ideias. Uma TV está propagando ideias. Um filme está propagando uma ideia. Uma peça de teatro está propagando uma ideia. Uma música está propagando uma ideia. Entende por que a gente fica com medo com músicas do mundo e com filmes seculares? Porque acima de tudo eles estão propagando ideias. Exatamente. Tudo está propagando ideias. E qual é o grande problema? O grande problema é quando a gente fica concentrado nessas ideias e esquece das principais ideias que nós temos. Ou seja, aquilo que acontece no Éden, acontece todo dia na nossa vida. Quando menos espera, você se torna craque nas músicas do seu cantor preferido. Mas se mandar você procurar Ageu na Bíblia, você não consegue encontrar. Vamos procurar Ageu? 1, 2, 3. Quem ganhar, quem acertar, quem conseguir primeiro. Não é brincadeira, gente. O pessoal leva a sério aqui, né? Já estava. Eu ia já dizer assim, uma caixa de bombom daquelas mais caras. Né? O pastor Jefferson vai pagar depois, né? Ele já está. Oi? Está valendo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós muitas vezes nos tornamos especialistas em coisas do mundo. E eu não quero hoje que você saia da ideia assim, o reverendo está dizendo que a gente não pode ter essa preocupação com as ideias do mundo, ficar estudando. Não, pelo contrário, eu quero que você estude. Mas o que eu quero que você entenda é que existem ideias, e essas ideias é que estão movimentando tudo na nossa história. Vou pegar esse cara. O nome dele não é El Bigodon, o nome dele é Nietzsche, tá bom? Mas o bigode é interessante, hein? O bigode é interessante. Certas doutrinas de sobreposição de Nietzsche com o fascismo colocam que Nietzsche
tem uma espécie de desprezo por uma visão mais democrática. E veja bem, nós não estamos dizendo aqui que democracia é o melhor caminho. Nós concordamos com muitos pensadores que dizem, dos governos talvez esse seja o menos ruim, né? O menos complicado de todos os governos, mas é ruim também. Mas quando não se tem democracia nenhuma, fica mais fácil para que ideias possam ser mantidas e exploradas de uma maneira mais eficiente. Outra coisa, expressa desprezo pela moral cristã tradicional. Aí você fala, reverendo, por que o senhor está mostrando então esse cara? Simples, porque o seu filho, ou você, que está no contexto universitário, ou você diz assim, eu não estou em nenhum contexto universitário, eu não preciso desse cara, reverendo. Eu quero dizer que você está se alimentando dele também. Tá bom? Eu vou dar um exemplo depois e vocês talvez concordem comigo. Mas essa ideia aqui expressa desprezo pela moral cristã tradicional. Por que ele expressa esse desprezo? Porque ele vai dizer que essa filosofia da ovelha é uma filosofia de enganação. Pessoas se apropriam dela para poder manter uma legitimação de poder. Então ele vai dizer que ideias cristãs, na verdade, elas não são boas para a humanidade. Então quem segue linhas nietzscheanas, no fundo, segue linhas que estão de alguma maneira criticando formas de cristianismo e ainda mais um cristianismo puritano, como é o nosso. Tanto porque ele saiu desse meio. Ele era filho de um pastor luterano, de uma linha mais piedosa, então de uma linha mais preocupada com santidade, e ele é contra essas coisas, ele se torna contra essas coisas. É claro que deve ter histórias por aí, mas eu não quero entrar nesse negócio. Terceiro, não está interessado na liberdade individual, sendo muito mais preocupado com o objetivo de produzir grandes homens e de uma cultura magnífica. O que isso quer dizer? O Nietzsche é favorável a alguém que possa mudar a história e de ter coragem para mudar a história. De alguém que possa mostrar para os outros que tem que se tomar as rédeas da história e fazer com que a história seja uma história de vitória e não uma história pequena, apequenada e uma história ligada somente aos interesses de alguns. Por isso ele admirava poder, força, saúde e coragem. Poder, força, saúde e coragem. Ou seja, um homem bom na compreensão do Nietzsche é alguém que está além de todos os outros homens, né? Ele está além de todas essas coisas, que faz parte do que ele escreve. Despreza fraqueza, doença e medo. Aqui já começa a ter umas ideias que são ideias que a gente chama de evolucionistas. Então, por exemplo, o cristianismo sempre vai cuidar de quem está passando necessidade. Na compreensão do Nietzsche, você não tem que ter essa ideia de piedade. Para que a humanidade sobreviva, alguns têm que padecer. Eu vou tentar usar uma expressão para tentar explicar isso melhor. Alguém já viu a expressão boi de piranha? Alguém já viu essa expressão? Boi de piranha? Já? Como que é? Geralmente que boi é esse? O mais velho? O mais doente? O mais fraco. Por quê? Enquanto as outras cabeças lá do gado passam, as piranhas estão comendo esse. Elas estão gastando todo o tempo delas com esse boi, que já é fraco, que já é velho e que é doente. E aí o bando lá, a manada, pode passar. Essa é a ideia. Alguns fracos têm que ficar para trás mesmo. Isso é uma ideia nada cristã. Mas ele vai dizer, essa é uma ideia de progresso. É uma ideia de evolução. Por que a gente não faz isso? Porque tem ideias aí cristãs que minimizam isso. Outra coisa, acredita que deve visar não promover a felicidade, nossa própria e dos outros, mas atingir a produção de grandeza. Então você não está aqui para ser feliz, você está aqui na produção de grandeza, se tornar um homem cada vez com ideias melhores e evoluindo o mundo, a própria questão do mundo. Ele tem uma questão que é chamada de Gaia, ou seja, a ideia da ciência, e ele vai dizer o seguinte, ela não pode ser idolatrada, mas é um caminho melhor para a sociedade, a ideia da ciência.
acredita que a vontade de poder é o princípio fundamental do trabalho no mundo. O que é vontade de poder? É alguém que quer se legitimar no próprio poder, é alguém que luta pelo próprio poder. E um homem como esse, que não tem medo de dizer, que não tem vergonha de dizer, eu quero fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito, e eu passo por cima de qualquer pessoa para chegar onde eu quero, eu passo por cima de leis, eu passo por cima de ideias religiosas, eu vou chegar onde eu quero, seria um caminho melhor e fundamental para o mundo. Eu vou pulando essas aqui, e na genealogia da moral ele diz o seguinte: a humanidade como massa sacrificada à prosperidade de uma única espécie mais forte de ser humano, isso seria um progresso. Veja bem, não quero dizer que ele era, mas essas ideias batem bem com quem? Com comunismo, mas também com Hitler, nazismo. Aqui eu coloco as duas cabeças. Essa foto para mim é icônica. Vai para o texto de Apocalipse. De novo, 9. Vamos lá? Vamos lá. 17. E nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Cabeças. E o que isso fez? Fogo, fumaça e enxofre. Quantos morreram? E eu não estou falando somente de judeus. Quantos não morreram? De vários lugares do mundo. Quantos não morreram? Inclusive brasileiros morreram. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Está dando para conectar? Duas cabeças. Mas essas cabeças agem com destruição, mas agem com ideias. Ideias movem o mundo. Ideias podem causar grande estrago. Grande estrago. Inclusive perseguição contra a igreja. Hitler admirava muito a filosofia de Nietzsche. Eu não quero dizer que Nietzsche construiu Hitler, mas eu quero dizer que essas ideias influenciaram muitos numa ideia de destruição. Tanto ideias de esquerda, como ideias fascistas, que são essas ideias que nós estamos vendo em Hitler. Mas eu queria dizer mais um pouco. Hitler falava de um super-homem. O super-homem é aquele que quer legitimar a sua vontade de poder. Eu falo que essa ideia está bem presente hoje. Deixa eu dizer para vocês quem seria hoje um dos homens ou homens que representariam isso. Homens ou mulheres, mas quem representaria isso? Tá? Homens que arrebentam tudo sem se preocupar com ninguém, sem se preocupar com leis, sem se preocupar com considerações a respeito de bem, ou bondade, ou justiça. Mas mais, homens que não estão envolvidos diretamente com leis, com questões de vontade ou de justiça, mas que de alguma forma legitimam a sua vontade de poder por fazer o que querem e por ser quem querem. Então deixa eu dizer hoje, quem seria de fato alguém que seria o super-homem na visão do próprio Nietzsche? Vocês já viram um concurso chamado Eurovision? Eurovision? Alguém já ouviu falar desse concurso? Ele acontece como Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. E cantores da Europa, todos, se reúnem num lugar e entram em competição. Cantores de vários lugares. E em 2014, se eu não me engano,
em 2014, quem ganhou o prêmio foi um homem chamado Conchita Martínez. Se você procurar, você vai encontrar. Conchita Martínez. O nome não é estranho? Não é? Ele, assim, trouxe um grande impacto. Porque quando ele apareceu com corpo de mulher, roupa de mulher, mas o rosto dele era de um homem barbudo, e com toda a fisionomia masculina, mas com o cabelo de mulher. E ele ganhou o concurso. Se apresentando como um homem que quer ser reconhecido como mulher. Isso causou um frisson na Europa, e ali começou a se falar mais a respeito dessa ideia de gênero. Ficou mais forte a ideia de gênero. A ideia de alguém que é homem, mas ele pode dizer: eu sou homem, mas eu posso ser mulher a hora que eu quiser, bem como eu posso ser homem a hora que eu também quiser. Em outras palavras, hoje, esse super-homem, na compreensão moderna, no Brasil, seria aquele cara que canta fininho no Brasil, tem aquele cabelão e que todo mundo acha que é o máximo. É o Pablo Vittar. Esse seria uma espécie de super-homem. Em outras palavras, essas pessoas que vivem essas coisas, de alguma maneira estão assimilando essa vontade de poder que sobressai a qualquer elemento cultural, e especificamente as questões de justiça ou de constituição, e mais ainda as questões ligadas à fé e religião. E se você puder jogar isso para dentro da igreja, seria melhor ainda. E não é à toa que nos Estados Unidos nós temos igrejas com pessoas assim, que assimilam esse tipo de coisa. Igrejas que são chamadas de igreja de inclusão. Aliás, já tem no Brasil também igrejas de inclusão, que dizem: nós aceitamos isso e estamos muito tranquilos porque nós temos uma mente bem aberta para todas essas coisas. Tá bom? É isso. Deu para entender? Deu para perceber? A ideia das cabeças, boca e voz. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um filósofo, lá na bancadinha dele, escrevendo as coisinhas dele, parece ser totalmente inofensivo. Não. São eles que lá na bancadinha deles, mexendo nos livrinhos deles, estão movendo o mundo. É muito poderoso o que alguém escreve. É muito poderoso o que alguém fala. Pode causar impactos gigantescos em toda a sociedade. No caso aqui, fala de morte de milhões e de milhões. E isso é uma realidade. Essa é a primeira parte da palestra. Eu acho que eu já demorei todo o tempo, né? Que eu poderia, né? Tá. Eu estou me tornando compreensível. Desculpa perguntar isso. Não sei se está dando para alcançar. Está dando? Ok, ótimo. Senão eu repito tudo de novo. Brincadeira. Então vamos lá. 1 Coríntios 12, 3. Tá bom? Está aqui o texto, se você quiser já seguir para ir mais rápido. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Por que eu estou querendo mostrar isso agora? Porque eu quero dizer para vocês que Deus pode transformar as ideias, Deus pode transformar as mentes, e Deus faz isso em todas as pessoas, sejam crentes e não crentes. Então esse é o ponto que eu queria que a gente trabalhasse aqui e que a gente falasse para vocês. Jesus Cristo é o Senhor da filosofia. Agora eu tenho que falar para vocês o que é filosofia. Filosofia significa amor ao conhecimento, amor ao saber. Quem se apresenta com ideias, geralmente apresenta uma visão filosófica. Quem diz assim, eu tenho essa ideia. Quem está dizendo, eu tenho essa ideia, está apresentando uma visão filosófica. Filosofia significa amor ao conhecimento. E se eu parasse a minha palestra até esse momento, alguém diria assim: reverendo, filosofia é do cão então, né? Filosofia é coisa do capeta, reverendo.
Olha o estrago que dá uma pessoa pensando lá na escrivaninha dela, pode gerar um problemão para todo mundo. Reverendo, esse negócio de filosofia, né? Ainda bem que no seminário todo mundo só estuda a Bíblia, né, reverendo? A gente não precisa estudar filosofia, né? Pelo contrário, tá? No seminário a gente estuda bastante filosofia também. E por que nós estudamos filosofia? Porque a gente precisa entender que as ideias movem o mundo. Então a gente tem que entender por que algumas pessoas estão seguindo determinados tipos de pensamento. E mais, nós podemos redimir o pensamento. Basta que a gente mostre os erros e as falhas que existem nesses pensamentos. No que isso vai ajudar? Duas coisas: defender a fé e evangelizar. Mostrar o quanto a fé ela é importante. E evangelizar o quanto essas pessoas que estão com essas ideias erradas precisam ser alcançadas. Então é dentro desses dois propósitos que a gente precisa conhecer o que o outro está pensando. Senão não vai dar certo. Essas ideias vão chegar nos seus filhos e vão chegar em você. E se você não estiver preparado para entender essas ideias, provavelmente talvez ela até te conquiste um pouquinho. Ou talvez tudo. Mas você precisa enfrentá-las e precisa compreendê-las. Então, nesse sentido, a gente pode trabalhar uma coisa que significa levar cativo todo pensamento a Cristo, que é o que o texto de Paulo diz aos Coríntios, tá bom? Duas coisas que a gente precisa, é aqui uma coisa que eu já falei para a turma do Eliezer e também do Gabriel. Duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, não podemos dividir o mundo entre crentes e não crentes, pois todas as pessoas têm fé e todo mundo crê. Todos os que estão pensando em alguma coisa, estão acreditando em alguma coisa. Então não existe essa história que só crente está acreditando. Todos de alguma maneira estão acreditando. E com certeza os objetos da fé diferem. E ainda pode dividir a raça humana entre aqueles que possuem fé salvadora e aqueles que não têm essa fé. Mas de alguma forma, todos estão crendo em alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, o comunismo, eles estão acreditando numa ideia de remissão do mundo. Eles acreditam nisso, numa ideia clara de remissão do mundo. Nós também, mas não acreditamos que ela virá pela revolução, mas virá pelo evangelho pregado no mundo. Então essa é a diferença. Se você lida com uma pessoa que tem uma ideia diferente sua e é um não crente, ele vai brigar com você como alguém que está defendendo uma ideia religiosa. E ele vai combater você como se ele estivesse combatendo uma ideia religiosa. E é por isso que o Brasil ficou tão dividido nos últimos momentos, porque as pessoas começaram a perceber que tem ideias que influenciam pessoas. Até então não se percebia tanto, mas agora se percebe mais. Então você precisa entender bem essas ideias. Você precisa compreender bem essas ideias. No final das contas, todos estão tendo crenças. Todos estão com algum tipo de esperança. Segundo lugar, à luz disto, não podemos dizer que os filósofos religiosos têm fé e os filósofos religiosos não. Ou que os primeiros são tendenciosos por causa da fé e os últimos são imparciais. Ou que os filósofos religiosos são indivíduos baseados na fé que lidam com valores subjetivos, enquanto os filósofos não religiosos são científicos e preocupados com fatos racionais e objetivos. Para nós, isso aqui é uma nuvem de fumaça. Quando alguém diz assim, peraí, o que você está falando? E alguém diz, de onde vêm essas suas ideias? E a gente diz, da Bíblia, da palavra de Deus. E a pessoa vai dizer, então você me desculpa, porque eu estou falando de ciência, eu estou falando de estudos científicos. A gente vai dizer que isso é tão religioso quanto a nossa fé. Vamos tentar fazer um exercício? Deixa eu tentar fazer o exercício com vocês, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa que é evolucionista, ela acredita que esse mundo chegou a ser o que é devido ao quê? Como é que é? Bióloga? Então fala, pode falar. Legal, né? Como? De que maneira?
esse mundo veio a existir? Pela visão científica. Pelo Big Bang. Big Bang. E o Big Bang no início era como se fosse uma espécie de uma xícara, né? E de uma xícara surgiu tudo que nós somos hoje. Já viu o Adalto Lourenço falando um pouco sobre isso? Já viram? Aquela ideia lá do carro de compras. Antigamente tinha carro de compras, não sei se vocês sabiam disso. Os novinhos aqui não vão entender, só nós mais velhinhos que vai entender. Aí ninguém vai concordar comigo porque ninguém vai querer ser velhinho, né? Mas vamos lá. Você lembra aquela história do caminhão de compras? Você lembra antigamente como que era? Você ia no mercado, fazia a compra, e aí deixava as caixas lá, e depois o caminhão trazia para a nossa casa aquelas caixas de compra. Você lembra disso? Né? E aí trazia aquelas caixas de compra. Então o Adalto faz algo mais ou menos assim. Imagina nesse caminhão, lá tem trigo, fermento, achocolatado, ovo, né? O que mais? Margarina, leite, tá tudo lá nesse caminhão, né? E ele está numa velocidade para fazer com que a compra chegue logo. E aí o caminhão perde o controle, encapota, bate. Manteiga, obrigado, né? Ele bate, pega fogo, os bombeiros vão lá, jogam água em cima dele. E aí quando eles abrem o baú, você tira um bolo de chocolate, e tinha uma velinha lá também, né? E sai o bolo de chocolate com a velinha. E aí está tudo pronto, o bolo de chocolate, tudo organizado. O que o Adalto está querendo dizer nesse contexto lá do livro dele, é que tem que ter muita fé para acreditar nisso. Tem que ter muita fé para acreditar que tudo que nós temos aqui é resultado claramente de um grande acidente que gerou todas essas coisas que nós estamos vendo aqui. Vocês estão entendendo? A ideia maligna é que aquilo que nós pensamos são ideias religiosas. Ideias religiosas ficam de lado, porque as ideias deles são ideias humanas e científicas. E aí você pega um jovem nosso que entra na igreja, e eu vou dizer uma coisa que aconteceu com um jovem da minha igreja, numa aula de biologia, porque ele fez biologia, a primeira aula, o professor chegou para ele e falou assim: quem aqui acredita em Adão e Eva? Primeiro ele fez um discurso que foi bem intimidador, né? Poucos, né, levantou a mão mais ou menos assim. E depois ele disse uma coisa: se você acredita em Adão e Eva, em árvore, em fruto, desculpa, você pode sair da sala, porque aqui não é lugar para você, porque aqui a gente faz ciência e não religião. Gente, essa é a ideia mais típica de combater as nossas ideias. É mostrar que as nossas ideias são meramente fantasiosas e ideias religiosas. O que eles têm é sempre religião, porque eles têm que acreditar em coisas para manter o seu padrão de confiança. E sempre foi assim, porque o homem desde o início teve que manter confiança em alguém. Só que depois do pecado ele começa a manter confiança nele, em outros alguéms e nas coisas. E é por isso que as ideias movem o mundo, porque é mais fácil atingir essas pessoas com essas ideias. Enquanto que os crentes devem mostrar para o mundo ideias que são de Deus e que mostram a vontade de Deus. Então a gente coloca essa figura aqui. Eu falo para o pessoal de filosofia que eu gosto muito dessa figura, porque alguns vão dizer o seguinte: a gente só deve ter a Bíblia, e só a Bíblia. Então eu queria que você entendesse o seguinte: a gente precisa conhecer como as pessoas pensam. E por que a gente precisa conhecer como as pessoas pensam? Para defender a nossa fé e para evangelizá-las. Eu não estou meramente conhecendo filosofia para exaltar a filosofia. Eu conheço a filosofia para entender o que elas pensam e como elas podem ser alcançadas com o Evangelho. Tem um autor, eu não sei se vocês conhecem, chamado C.S. Lewis. Acho que conhecem, né? C.S. Lewis. Ele pensou drasticamente nisso. Ele foi atrás disso. E sabe como ele fez? Olha como ele fez. Crianças. Escreveu Crônicas de Nárnia.
Crônicas de Nárnia. E aí o que ele fez? Alcança o imaginário das crianças. E o que faz isso? Já prepara essas crianças para pensar, por exemplo, em todas as figuras tem que ter um Aslan. Precisa de um Aslan. Todos precisam de um Aslan. Alguém já leu? Já leram? Crônicas de Nárnia? Você precisa disso. Mas no mundo não temos isso. Não temos isso. Ele escreveu um livro chamado Abolição do Homem. Sabe por que ele escreveu Abolição do Homem? Porque todas as pessoas precisam entender que temos um ponto em comum. Você vai conversar com um cara da Umbanda, com alguém ateu, com alguém evangélico, com alguém católico, e você pode colocá-los os quatro numa mesma posição. Todos eles precisam de princípios morais. Todos eles. Você precisa de princípios morais. E dá para se conversar com todos eles com os princípios morais. Você consegue falar com todos eles com princípios morais. Mas não dá para você evangelizar uma pessoa que diz para você uma coisa assim: ah, fia, numa fila. Você encontra a pessoa e a pessoa fala assim: ah, você é crente? Eu estou percebendo que você é crente. A pessoa: sim, eu sou crente. Ah, eu sou gnóstico, eu sou da religião tal. Mas o importante é que todos os caminhos levam a Deus. A pessoa pode dizer isso. Isso nunca foi evangelização. E nunca foi confronto de ideias. É mais fácil a gente dizer: ah, que bom, né? Todos os caminhos levam a Deus. E a gente não confronta. Por que a gente não confronta? Porque a gente não quer entrar no campo das ideias. Só que essa mulher está sendo influenciada por um tipo de ideia. E ela precisa de alguém que diga: esse tipo de ideia está te levando para um caminho ruim. É isso que os filósofos que não têm Deus gostam de fazer. E muitas vezes eles nem sabem que estão fazendo isso. Mas eles estão fazendo. Levando pessoas a se distanciar cada vez mais de Deus com ideias desse tipo. Com ideias dessa forma. Que tem um contexto muitas vezes autônomo, rebelde, e um contexto de distância de Deus. Então a fé dos filósofos cristãos deve repousar sobre Deus, e eles devem derivar suas filosofias do teísmo canônico trinitário. Deixa eu explicar essas 3 palavrinhas para você, se você quiser anotar, é importante. Teísmo, um Deus pessoal que se relaciona. Anota que é importante. Canônico, não é subjetividade humana, mas tem que ter um padrão de entendimento. Tem que ser a palavra de Deus. A revelação. Você precisa de uma exegese da palavra de Deus. Por isso que estudo bíblico é uma das coisas mais importantes numa igreja. A igreja não pode perder a mão com os estudos bíblicos. Ela precisa se aprofundar em estudos bíblicos. Eu fiquei tão feliz aqui em saber que vocês estão estudando as institutas. Gente, que igreja está estudando as institutas hoje? Parabéns! Porque muitas vezes a igreja está aprendendo coisas, não que seja ruim, tá? Tipo, que louvor, 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 louvor. Louvor é ótimo. Mas se não tiver estudo, louvor se torna preocupante, porque as ideias entram pelos louvores. Se não tiver boas ideias, as pessoas são ótimas para cantar, tem até boa voz, mas inclusive isso causa problemas de heresia no nosso meio. Então isso é ótimo, tem que ser canônico, precisa dos estudos bíblicos. Trinitário, por que trinitário? Porque na verdade as pessoas de alguma forma acreditam em Deus. Eu estive agora no Uruguai e eles tiraram essa ideia de Deus lá no Uruguai, da escola. Não se pode falar sobre Deus no Uruguai. Qual o resultado em poucos anos, décadas? O número de suicídio aumentou demais. Porque as pessoas não têm padrões espirituais. Não tem padrão espiritual. Então é muito comum as pessoas se matarem no Uruguai. Aqui está acontecendo muito isso já. Os números são escondidos, mas tem acontecido bastante. Por que as pessoas se matam? Porque se você não tiver uma referência espiritual, perde-se isso. E eles agora, no ano passado, criaram o Ministério da Espiritualidade, que é para tentar manter uma ideia transcendental no meio deles. Não é uma ideia a respeito de Deus, é uma ideia transcendental. Não é trinitária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa ideia precisa ser trabalhada no nosso meio. Então, o teísmo trinitário canônico é algo muito interessante. No Brasil, o Andrew Jumper e outros lugares têm trabalhado isso aqui com o nome de teorreferência, de ser teorreferente. É uma coisa muito importante para a gente. Esta é uma expressão abreviada da fé cristã, referindo-se especificamente ao Deus trinitário, que se faz conhecer a si mesmo e todas as suas obras na revelação inspirada do cânon bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Tá bom?
Eu vou pular por causa do nosso tempo. E eu vou pular aqui, eu acho que por causa do nosso tempo. E aqui a gente tem uma coisa: se reconhecemos a diferença entre boa estrutura criacional e as suas possíveis direções antitéticas. Então deixa eu dizer uma coisa: pensar, gente, pensar é de Deus. Deus criou o ser humano para pensar. Se tem uma coisa que a gente precisa, é uma religião de coração, mas uma religião de cérebro. A gente precisa ter uma religião de coração e precisamos ter cérebro. Você pode realmente ter uma religião de fervor espiritual. Você precisa ter fervor espiritual. Mas você não pode, de maneira alguma, perder a ideia de que você tem que pensar. Se você sair de uma igreja sem pensar, sem falar assim, puxa, o que isso quer dizer? Nós temos aí um grande problema. A igreja precisa entender que a religião cristã, bíblica, do nosso Deus que se relaciona conosco, trinitário, tem que ser uma religião de pensamento. Deixa eu dizer uma coisa: as crianças têm que começar a pensar isso. Muitas vezes nós tratamos criança como se fosse assim. A irmã falou uma coisa interessante: o desenho trabalha muito mais, muitas vezes, a mente da criança do que a gente. Porque a gente está dizendo, não, deixa lá o desenho, tá? O desenho está passando ideias de todos esses filósofos que a gente está falando aqui, que não são os filósofos da palavra de Deus. E muitas vezes a gente não está atento a isso, porque a gente está simplesmente dizendo o seguinte: a gente quer ser pragmático, a gente só quer ver o resultado. Aí quando uma mãe e um pai vê um filho dizendo algo assim, vou dizer que um filho falou para o pai e para a mãe: sabe o que é, pai? Eu andei estudando algumas coisas e eu andei repensando essa história que o senhor me falou, essas coisas. E junto com o professor a gente ficou pensando o quanto eles estão certos. E eu resolvi experimentar novas coisas, pai. Então eu não quero mais ir na igreja e eu quero sair para experimentar novas coisas. A mãe deu uma chamada nele, foi um negócio, eu nem vou falar o que a mãe fez, mas a mãe deu uma chamada para que ele refletisse sobre o que é pensar novas coisas, e pensando muitas vezes no lixo que as pessoas começam a revirar, tal como o filho pródigo, e deixam de se beneficiar com o melhor para ir atrás do lixo, tá? Então nós temos que entender que pensar é bom, mas muitas vezes nós não valorizamos a ideia do pensar, e é isso que a gente está dizendo aqui. Em todo caso, a filosofia cristã tem caráter teológico sobre a constante contenção da apresentação bíblica da fé. A erudição cristã é principalmente hebraica e não helênica ou qualquer outra coisa. E aí entra o ponto de vista bíblico. João está combatendo todas as coisas daquela época com a Bíblia, e nós também devemos combater todas as coisas com ideias bíblicas, tá bom? Então vou pegar aqui só o exemplo dos gregos e dos judeus. Por exemplo, tanto judeus como gregos pensam. Mas qual a diferença de um grego para um judeu? O grego aprende para compreender. Os judeus aprendem para reverenciar. Está dando para entender a diferença? Uma coisa é você ter conhecimento meramente por ter conhecimento. A outra coisa é você ter conhecimento para glorificar a Deus. Então o nosso desejo por filosofia deve ser muito grande, porque a nossa filosofia, que tem a ver com todas as outras filosofias, inclusive a secular, ela tem uma pretensão maravilhosa, que é reverenciar. Gregos têm encantamento com ideias, mas os judeus adoravam com as suas ideias. Por exemplo, Sócrates foi tomado por um problema, ele permaneceu imóvel por um período indeterminado de tempo, em pensamento profundo. Isso a gente encontra numa obra dele chamada Simpósio. Sócrates, ele estava andando e ele reverenciava tanto o conhecimento que num determinado momento ele estava andando e fazia assim, ó. Ninguém tira foto, por favor. E aí o pessoal deixava Sócrates. E aí o pessoal deixava ele lá e ele ficava. Ele estava tendo uma ideia. E aquilo ia se transformar em algo que seria ensinado para os seus discípulos. O pessoal não mexia com ele, porque sabia que aquilo iria se reverter em algo para os seus discípulos. E nós crentes? Sabe o que acontece com nós crentes?
nós deveríamos ter essa mesma avidez com as ideias bíblicas, sabedoras de que essas ideias, elas de fato movem o mundo e transformam o mundo. Ideias cristãs que apresentam para o mundo algo diferente, que não leva à morte, como nós estamos vendo no texto de Apocalipse, mas que levam à vida. É isso que eu queria dizer para vocês, e agora fico para as perguntas. Só o último elemento: filósofos cristãos precisarão ser contraculturais na maioria das vezes. Eu gosto dessa figura, porque geralmente o filósofo é aquele lá, sozinho. Mas alguém tem que ser contra a cultura. Uma mãe que ensina os seus filhos no caminho do Senhor, talvez ela não seja bem vista pelas outras mães da escola. Um pai que mostra para os seus filhos exemplos diferenciados, talvez ele seja comparado com outros pais e ele possa dizer: tá vendo, eu estou em desvantagem, porque esse pai pode ser muito mais odiado do que amado. Mas esse é um ponto interessante, é um prolegômenos para nós, ou seja, é uma primeira lição. Estamos frequentemente num contraste crítico, corretivo e criativo às aproximações de hoje. O que significa isso é que constantemente nós estamos tentando redimir o mundo em que estamos vivendo. E a gente só pode fazer isso apresentando ideias que movem o mundo para algo melhor. Um exemplo: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. O mundo muda quando você vê o cristianismo entrando. As ideias de Cristo foram tão envolventes que começou com 12 homens e num curto tempo estava no império todo romano. E quando menos espera, muitos têm que falar do cristianismo. E é assim que um país consegue se manter vivo em meio às investidas das ideias malignas. Alguém tem que dizer e tem que pensar e tem que falar: como é que a nossa sociedade pensa? E se as ideias cristãs estiverem influenciando a nossa sociedade, aborto não vai entrar. Casamento homoafetivo não se tornará um padrão. Eutanásia não se tornará uma coisa comum. Mas muito mais coisas. A nossa grande revolução não será com bandeiras numa praça. A nossa grande revolução será com maridos que amam realmente as suas esposas e esposas que respeitam realmente os seus maridos, e com filhos que aprendem isso e passam para as próximas gerações, porque foi sempre assim que o cristianismo permaneceu brilhando em meio às trevas. E louvado seja Deus, porque Ele vai levantando pensadores cristãos que começam a influenciar nas suas casas, e essas pessoas vão para as ruas e começam a influenciar e influenciar e influenciar outras pessoas, porque as ideias dessas pessoas são ideias canônicas, trinitárias, teístas, porque tem um padrão bíblico. Deu 2 horas? Deu 2 horas? Não? Então, não consegui vencer um pouco o Josafá. Estou para perguntas, pessoal. Se vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é quase um pedido. Alguns autores ou obras que nós tenhamos em português de fácil acesso para as pessoas que queiram começar a entender melhor essa questão de como a cosmovisão ou as ideias elas influenciam, e de como nós podemos trabalhar isso no meio da igreja com pessoas que estejam interessadas nesse tipo de abordagem. Antes de mais nada, ele vai dizer algumas coisas aqui. E aqui, eu estou entrando em contato, eu acho interessante. Não, o que ele vai dizer aqui? Onde é que ele está?
Em resumo, se o senhor puder me passar um início de caminho das pedras, é basicamente isso, tá? Então tá aqui, ó. Filosofia para entender teologia, uma obra interessante da editora Paulus. Dicionário de filosofia da Cambridge, muito bom para quem quer começar no mundo da filosofia. Introdução à filosofia, uma perspectiva cristã da Vida Nova, do... gente, como é que é o nome dele? É triste porque ele tem umas ideias arminianas, mas ele é bom na filosofia. O Craig, tem o Craig e tem o Craig e o... Não, agora estou esquecendo o sobrenome, eu vou lembrar, tá? E essa é uma obra boa. Da nossa editora, Editora Vida, Dicionário de Ética. Tem essa obra que é interessante, um senso crítico é bom, mas Jesus, o maior filósofo que já existiu, tá? Uma obra interessante. Introdução à Filosofia, da editora Agir. Jesus e a Filosofia, Novos Ensaios, Madras Editora. O que é Filosofia, da editora Loyola. E Introdução à Filosofia, do David Nagel, que eu apresentei aqui com algumas ideias. Essas obras são interessantes para quem quer entender os filósofos e perceber o quanto algumas ideias são interessantes para serem absorvidas e quanto algumas outras precisam ser criticadas. Então é um material jóia. Depois eu posso passar aqui também um pouco dessas obras para o pessoal, tá? Esses são materiais interessantes, tá? Para fazer esse início dessa compreensão, tá? Só para ter uma ideia, quando você mergulha nessas ideias, ajuda você a dar aula, ajuda você a educar seus filhos, ajuda você a se deparar com o mundo que seus filhos estão se deparando, ou com o que você está se deparando no contexto das faculdades. Então isso é muito interessante. Oi. Enxofre é um elemento químico que é resultado de... ele gera assim, tipo uma fumaça muito mal cheirosa e que geralmente estava ligado com morte, tá? Mas é um elemento químico, ele serve para até fazer coisas, tá em todas as coisas, né? Na maioria das vezes tem alguma coisa, tem enxofre. Mas na Bíblia era uma forma para demonstrar o juízo de algo que pegou muito fogo, de algo que foi destruído. Deu para entender? Bem teológica, bem filosófica, né? A minha pergunta aqui. Tudo bem, reverendo? Pessoal? Pois não. Duas coisas. O primeiro é pontuar algo. Quando o senhor ficou parado aqui falando de Sócrates, eu lembrei, eu não me recordo agora se é Jonathan Edwards, que costumava andar de cavalo e anotava ideias que ele tinha. Sim. Enquanto ele via a paisagem, ele anotava ideias de pregação, né? Sim, exato. Inclusive, uma delas, acho que foi aquela Pecadores na mão de um Deus irado, né? Isso. Ele Boa teve colocação. andando a cavalo, né? Então, você falou ali a questão filosófica, que Sócrates parava assim às vezes. Isso. E outros pensadores e também cristãos, eles também tinham essa forma de pensar, né? Sim, sim. Outra coisa era, eu sou da área de saúde também, a parte de biológicas, a gente lida muito com a parte da ciência. Certo. Então, é possível coexistir fé e ciência na sua visão de filósofo e cristão? Bom, primeira coisa, muito legal isso, porque faz bem o quadro do que o Nagel colocou com uma filosofia hebraica e uma filosofia grega. É isso que a gente tem que entender. Por exemplo, se a gente falar de filosofia, vem sempre com a ideia dos gregos, porque os gregos são considerados os teóricos da filosofia, os que realmente escreveram sobre filosofia e deixaram tratados que serviram para todas as civilizações. Mas como a gente viu, era mais uma especulação, exploração de coisas. Agora, o judeu, para nós, é filósofo. E essa filosofia é muito mais de contemplação. Tem a ver com tudo aquilo que a gente vive, mas acima de tudo tinha a ideia de glorificar a Deus com aquilo que estavam vendo. Então essa fala sua do Jonathan Edwards é muito interessante, porque você vê o que é a diferença de um crente, de um cristão. Olha para a natureza, tira lições, mas essas lições reverenciam a Deus. Nessa mesma linha eu diria para você que é assim: a Reforma sempre valorizou filosofia e sempre valorizou filosofia como ciência. E por quê?
Porque, por exemplo, nós entendemos que quando alguém encontra uma verdade, essa é uma palavra dos pais da igreja, toda verdade é verdade de Deus, independente de quem venha, toda verdade é verdade de Deus. Por exemplo, se você pegar Jetro, que era sogro de Moisés, ele deu uma aula para Moisés de organização de atividades jurídicas e administrativas. Quando ele chegou para Moisés e diz assim, ó, desse jeito você vai cansar e vai cansar todo o povo, fazendo uma fila enorme que começa pela manhã e termina ao pôr do sol. O melhor seria que você tivesse uma administração de 1.000, de 100, de 50 e de 10. 1.000, 100, 50 e 10. As coisas mais simples, deixa com eles. E as coisas mais complexas, você trata delas. Ele é um midianita. E ele traz lições que Moisés fala assim, boa palavra. Boa palavra. A gente muitas vezes tem que entender o que está lá no mundo, porque tem coisas boas. Agora, por que tem coisas boas? Porque nós chamamos isso de graça comum, a misericórdia de Deus, e que faz com que a gente possa observar isso, inclusive, no mundo. Então, quando a gente olha para a ciência, a gente não vai ficar perguntando se quem está descobrindo aquilo é crente ou não. A gente entende que aquela verdade que chegou até nós, ela é de Deus. Ela é de Deus. Você vai discutir questões morais. Sim, você pode discutir. Mas geralmente, quando a gente fala de verdade, e se é uma verdade científica, não vai haver contradição nenhuma com a Bíblia. Porque aí vai depender de uma coisa. Geralmente alguém não está fazendo uma boa interpretação bíblica. Ou geralmente alguém não está tendo uma boa compreensão da realidade. Temos 2 livros. O livro da natureza e o livro da palavra. Eu não posso esquecer os 2. Só que o livro da palavra, ele me dá padrões, regra de fé e prática para lidar com a ciência. E esse é o problema. A ciência é boa, mas se não tiver o padrão da palavra, ela vai se tornar uma arma terrível de exploração econômica, de destruição em massa, e não vai servir para aquilo que deveria servir, que seria o bem de todos, dentro de uma visão cristã. Por isso que os crentes precisam estar nessa área. É uma área filosófica também, da saúde, de todo o aspecto da saúde, da medicina, em todos esses lugares, da biologia. Nós precisamos de crentes nessas áreas. É difícil da gente anular a parte de evolução humana, porque a gente sabe que existe uma certa evolução humana. A gente consegue acompanhar isso diariamente. Nos mais possíveis níveis, bacteriológicos. Sim. Mas a gente não consegue descartar esses 2. Exatamente. Agora, o que a gente não pode deixar de entender é sempre isso. Esse processo de evolução está sempre contaminado. Então a gente não pode tirar do processo de evolução pecado. Porque vai junto a evolução, mas vem junto também o pecado. E por causa do pecado, a evolução se torna algo que parece que é atrasado. Porque enquanto a gente dá um passo para frente, por causa do pecado, damos 2 passos para trás. Qual seria a melhor coisa? E aí a gente entra com uma tese que eu gosto de trabalhar bastante. O mundo melhorou bastante depois da vinda de Cristo. Porque antes da vinda de Cristo havia um atraso muito grande. Com a vinda de Cristo, esse progresso de evolução, para nós não está distante de Cristo. Cristo foi efetivamente importante para esse progresso. Vamos pegar só um exemplo? Protágoras diz, o homem é a medida de todas as coisas. Nós falamos, não, Jesus Cristo é a medida de todas as coisas. Se eu quero entender o mundo, eu preciso ter um olhar à luz de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a minha visão do mundo vai estar errada. Sem Jesus Cristo, uma esposa não vai ter uma visão correta de ser esposa, um marido não vai ter uma visão correta de ser marido, filhos não vão ter uma visão correta de ser maridos, mas vamos mais, um médico não vai ter uma visão correta de ser médico, um advogado não vai ter uma visão correta de ser advogado, um engenheiro não vai ter uma visão correta de ser engenheiro. E de uma certa forma, o quadro ético do mundo melhorou demais, porque Deus se torna homem e deu uma referência da dignidade humana. Então, para nós, a história da humanidade não teria sentido nenhum sem Cristo. Por isso que alguns falam assim, mas não foi correta essa história de colocar antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo bem, pode até ter questões políticas nisso, mas está corretíssimo dizer que o mundo era uma coisa antes de Cristo e é outra depois de Cristo, inclusive na evolução
de todos esses processos. Então é isso que a gente nunca pode esquecer, né? E o cristão, ele fala para a sociedade isso. Ou seja, nunca deixa de exaltar a Cristo, inclusive quando ele faz a sua tese. Na sua tese, permeia Cristo. Então, em todas as áreas tem que permear Cristo. Eu estou com uma irmã que fez uma tese muito interessante agora na USP, a Vanessa diz, e nessa tese ela apresentou as ideias cosmonômicas do Doivert. E o pessoal ficou bobo na USP. O pessoal falou, nossa, isso existe? Eles não sabiam que existia. Os doutores que estavam na banca dela falaram, uau, é isso que muitas vezes falta para a gente. Essa ideia de apresentar coisas que são muito boas e que está no nosso contexto reformado, como as ideias cosmonômicas de Doivert, por exemplo, que são extremamente importantes para a gente. Agora, qual o problema? Você tem mães e pais que não conhecem Doivert. Você tem pessoas na igreja que não conhecem Schaeffer. Você tem pessoas na igreja que não conhecem Plantinga. Você tem pessoas, por que não conhecem? Geralmente porque olham para a filosofia como uma coisa que é ruim, é do cão, é do capeta, e não entendem que essas pessoas estão lutando para fazer com que o seu filho tenha uma vida mais de testemunho dentro da igreja. E é isso que está faltando para a gente. Agora, isso dá trabalho. É cansativo participar, por exemplo, de algo parecido como esse. Vocês estão aqui fazendo isso, eu estou feliz de ver isso. Muitas pessoas falam assim, não, pastor, eu queria ter Bíblia, eu queria ter louvor, eu queria ter uma outra coisa, porque senão eu não gosto. Só que o problema é que a gente está no campo das ideias. E no campo das ideias a gente precisa lutar e precisa se posicionar. Aqui. Boa tarde. Boa tarde. Recentemente, mais ou menos há uns 2 anos, eu venho estudando filosofia cristã, venho lendo sobre isso. E isso eu alcancei graças à internet, YouTube, esse tipo de coisa. Porém, eu tenho observado que nos dias de hoje, como nós cristãos estamos muito rasos, tanto em conhecimento bíblico como em referência filosófica cristã, a Igreja Católica está dançando em cima da gente e tomando muita gente. Sim. Eu queria saber a sua opinião. Tá bom. Ótima palavra e de alguém que está bem antenado. Muito bom, gostei. Hoje, realmente, a Igreja Católica sempre, a filosofia foi um braço forte da Igreja Católica, tanto porque nas ideias de Tomás de Aquino, a filosofia tinha que adquirir esse braço, que é um braço totalmente, eu diria assim, se você olhar para a Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica é importante, a Bíblia é importante e a ex-cátedra do Papa é importante. Mas a tradição é uma das coisas mais importantes na Igreja Católica. E a tradição na Igreja Católica está altamente influenciada pelos pensadores, que são os santos padres. Muito importante isso. Então eles sempre evidenciaram isso. Só que na década de 50, 60, 70, 80, a Igreja Católica seguiu um outro caminho, que foi o caminho da esquerda, que foi um caminho chamado de teologia da libertação. E aí o que acontece com ela? Ela quis colocar isso na mente dos paroquianos, mas o que gerou foi, na verdade, um contraponto. Ela forçou isso. Então o que eles preferiram? O caminho que é carismático, que é o caminho que os evangélicos também seguiram, que é um caminho mais carismático. Na década de 90 eles entenderam isso, reformularam isso. Forças como a Opus Dei, que é uma força, começou a dizer, olha, não, nós precisamos criar jovens e trabalhar com jovens e formar jovens. Eles foram para os jovens. Criou um grupo forte de jovens. Então, se você olhar para Brasil Paralelo hoje, é esse grupo. Eles foram formados nessa base de fortalecimento da década de 90 e do ano 2000. Esses meninos que aprenderam marketing, que aprenderam administração, que aprenderam do direito, que aprenderam como as coisas são, foram ensinados a preservar a fé católica junto com todas essas coisas. Eles é que estão hoje lutando a favor dessas coisas. Então hoje eles estão na vanguarda. Nós estamos bem atrasados realmente com o que eles são. Eles estão bem adiante de nós. Se chegar para um menino nosso e perguntar assim, olha, você consegue perceber que isso é uma ideia de Marx? Ele, você consegue perceber que o seu filho está apresentando para você
uma ideia linguística, de uma área da linguagem, ele... E por que ninguém está se preocupando com isso? Porque a nossa ideia é a seguinte: está indo na igreja, mesmo que ele durma no banco, mas está indo na igreja, tá bom. Ele não entendeu nada, mas deixa, o menino está indo, e é isso que está bom. O problema é que as ideias movem o mundo. Então, quando ele chega com ideias do tipo: olha, eu acho que não tem problema eu me ajuntar com uma outra moça, porque essas ideias são muito radicais, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu posso fazer aquilo. Parece que é a ideia dele, né? Não, alguém está fazendo assim com ele, pegando as cordinhas e está fazendo assim com ele. Se você pegar uma música hoje, ela tem muito de filosofia, está passando muita coisa para as pessoas, até essas mais ridículas que estão por aí, mas tem muito de filosofia, porque de um período para cá, as ideias chegam para nós em todas essas visões. Você pega, por exemplo, Vingadores, aquele último episódio, e todas aquelas mulheres lá, se lembra que o Homem-Aranha está com aquela luva lá, ele não consegue levar adiante, aí uma delas: pode deixar que a gente leva. E aí vão todas as mulheres para cima. O que é isso? Não é simplesmente uma ideia de: que bom que as mulheres chegaram. Não, ele está passando uma ideia, está dizendo para nós o seguinte: olha, filho, quem manda são as mulheres. Porque essa ideia de homem mandar é uma visão branca, misógina, despótica, que a gente tem que vencer. Eles não dizem isso com todas as letras, mas é por isso que daqui a pouco as igrejas têm que ter mulheres fazendo tudo e os homens sentadinhos no banco. Mulheres pregando, mulheres fazendo isso, mulheres fazendo aquilo, vai ter um monte de coisa assim. Por quê? Porque é muito bom para Satanás reverter os papéis. Homem deixar de ser homem e mulher começar a ser homem. As pessoas não sabem, mas tem muita coisa. Eu gosto tanto de Toy Story. Quem já viu o desenho Toy Story? Fantástico, né? Assiste o último para você ver. Eu não consegui ver. Eu sempre gostei de Toy Story. A ideia da amizade, né? Amigo, estou aqui. Nossa, é lindo isso. Mas pega o último, assistiu o último. Ela é pequenininha, acho que assistiu Toy Story, não? É sua filha? É sua filha? Assistiu Toy Story? Não assistiu? Já ouviu falar? Ai, que bom. Então, não assiste, tá bom? Se você pegar o último, você fala: acabaram com o desenho. Porque agora as ideias estão muito mais claras. Mas de uma certa forma elas estiveram sempre mais claras. Eu sou daquela época da Olivia Palito do Popeye, não tinha? Oh, papai, vem me salvar. Não tem aquela história? Hoje não pode. Por que o Popeye tem que salvar? Hoje o Popeye que tem que dizer: Olivia, vem me salvar. Aí agora tem que ter a Olivia vindo salvar ele. Porque senão você está causando uma ideia errada na mente da criança. Você está causando a ideia de que a menina tem que ser dependente. Não que a gente está criando isso. Mas vocês percebem? As ideias estão bem presentes aí. Bem presentes nisso. Tá? Boa tarde. Voltando um pouco no assunto da questão da área de saúde, inclusive até do que o Daniel comentou. Na verdade é um comentário. Uma coisa que me marcou muito foi quando eu descobri que Lucas era médico. Sim, sim. E quando ele escreve o início do Evangelho, ele fala... eu vou até ler aqui para não me perder no raciocínio. Uma acurada investigação. Exato. Ele fala: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Exatamente. A fé é completamente racional. Exatamente. E é incrível você, estando ali no meio científico, eles acharem que nós não temos nenhuma base, né, de raciocínio e de verdade. E, inclusive, o senhor deu o exemplo de que o Adalto tinha falado sobre o caminhão, né, de derrubar. Se eles não pararam para pensar que isso é irracional. Exatamente. Exatamente. Né? E uma coisa que eu achei interessante, que o senhor comentou também, respondendo à pergunta do Daniel, sobre essa questão de que a verdade, quando nós cristãos
a conhecemos, a gente tem essa contemplação e nós podemos glorificar a Deus com ela, né? E o quanto isso é importante a gente aplicar na área da educação. Sim, sim. Eu li um livro do Steve Turley, Teologia do Deslumbramento, que ele fala sobre essa questão da importância do cristão se maravilhar, se deslumbrar, né, com as coisas, e como nós estamos vivendo uma época em que isso não acontece. E ele deu um exemplo, e aplicando isso na área da educação, né, no ensino das crianças e tudo mais, falando até inclusive sobre ecologia. Ele fala, né, a nossa sociedade acha que estão mais próximo de todas as gerações que teve, é a que está mais próxima da ecologia. Mas ele fala, na verdade, nunca esteve tão longe de ecologia e de sustentabilidade de verdade. Porque se nós tivéssemos um pensamento de que nós precisamos estar ligados à verdade e com ela contemplar e entender o propósito pelo qual Deus a criou, seria completamente diferente. Sim, sim. A Bíblia tem lições fantásticas sobre tudo isso que você está colocando de uma maneira fantástica. Muito bons comentários, excelente. Porque se nós tivéssemos, vamos imaginar, eu falei muito sobre isso por causa da vacina, né? A ideia de vacina, ela surge num contexto reformado, num contexto cristão. A ideia de encontrar a vacina. Então, para nós, isso é maravilhoso, porque quem estava fazendo isso estava, na verdade, investigando o próprio Deus, na própria natureza. E aí vem o vislumbre. Deixa eu dizer como isso para nós não pega, tá bom? Para nós não pega. Domingo à noite. Nossa, amanhã começar tudo de novo, ir para a escola, faculdade, nossa. E aí você pega uma outra coisa. Alguém volta e meia está pensando nisso. Trabalho, quero pegar quem inventou trabalho. A nossa visão não é de vislumbre. De ir para o trabalho, e eu sei, é pesado, é cansativo, desgasta, você sofre, cai cabelo fica branco, você envelhece, é um monte de coisa por causa do pecado. Todos esses fatores que estão aqui em nós. Mas o problema não é o trabalho. O problema somos nós que pecamos. E por isso que a gente não aguenta o desaforo, e a gente quer pagar desaforo com desaforo. A gente se sente desvalorizado e a gente sempre está lutando por algumas coisas assim. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa ideia do vislumbre deveria fazer a gente pensar assim, puxa, amanhã eu vou estudar. Nossa, eu vou aproveitar o máximo que eu tenho que estudar. Eu tenho que lutar para estudar. Por quê? É uma ótima oportunidade que eu tenho para glorificar o meu Deus. Para nós, estudar é tortura. Não. Filosofia é estudar, porque é conhecer, é buscar conhecimento. Isso é filosofia. Filosofia é buscar conhecimento. E isso para nós é maravilhoso. Sabe por quê? A gente vai fazer isso na eternidade, porque Deus é infinito. E nós vamos estudar Deus de forma infinita, de tantas maneiras que a gente nem tem como imaginar como isso será. Mas a gente já pode viver um pouco aqui, porque já fomos reconciliados com Deus. E aí a gente tem a alegria de ficar maravilhado ao estudar determinadas coisas. Do tipo, puxa, que legal que isso funciona assim. Aí você vê a mão de Deus fazendo com que isso funcione assim. Aí você fala, que lindo isso. Nossa, eu estou estudando, isso aqui eu entendi. Né? A minha esposa professora, quando ela traz exemplos de algo que ela pensou e está funcionando com crianças, com a turma, eu falo, que maravilha isso. Uma mente ajudando as outras mentes a seguir caminhos. Isso é fantástico. É a paideia que a gente vê tanto na palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente fala com raiva dessas coisas. E é isso que não deveria acontecer com o filósofo. O filósofo deveria amar. É o que a gente falou agora do Sócrates. Mas no nosso caso é vislumbrar a Deus, né? Amar a Deus. Então isso deveria fazer a gente... Isso é a coisa mais simples que tem. É a graça, né? É a graça. Eu vou pegar só um exemplo rápido. A minha filha queria comprar uma guitarra. E aí ela resolveu fazer bolo. Acho que ela nunca tinha feito bolo. Tinha, disso? Eu nunca tinha feito bolo. A Elisa começou a fazer bolo. O pessoal do seminário sabe porque a gente foi vender bolo lá no seminário também, né? Aí você fala assim, que legal, ela fez um bolo. Isso é conhecimento. Porque até então o bolo chegava todo arrumadinho para ela. Agora uma coisa é você chegar lá e ver o bolo. Isso é filosofia, gente. Parece que não, mas isso é filosofia. Agora você conhece.
Você sabe que elemento tal, na quantidade tal, gera isso, a cauda precisa disso e disso e disso. Isso é o vislumbre que a gente está dizendo aqui, que é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ô, reverendo, Pois não. só sobre essa questão de fé e ciência, talvez uma das coisas, o problema maior é a confusão que tem entre a ciência e o cientificismo. Ah, sim. Que o cientificismo, até onde eu sei, que afirma que somente aquilo que pode ser observado, somente aquilo que pode ser provado cientificamente que é verdadeiro. E todas as outras coisas não podem ser afirmado como verdade. Sim. Então, isso é o cientificismo. A ciência em si não é isso. Isso é ótimo, muito bem lembrado, né? E é o que a gente tentou mostrar. Quando você diz assim, isso aqui é científico, você pode realmente cair na ideia cientificista, né, de que tudo tem que ter um padrão dentro dessa questão lógica, né, dentro da própria questão lógica. E aí a gente vai responder o seguinte: o que a gente tem de cientificismo é o pouco que Deus nos dá de condições de entender o mundo criado. Só isso, né? Ciência é o pouco que Deus nos dá para entender o mundo criado. Poderíamos entender muito mais se não estivéssemos na queda, no caso do pecado. Então, o que eles vislumbram como grande é só uma gotinha, né? Só uma gotinha. E aí o exemplo da fé precisa ser trabalhado nesse contexto, senão a gente perde tudo, né? O senhor falou sobre o DOED. Eu fiz pós-graduação na Faculdade de Educação Cristã Clássica, na Faculdade Cidade Viva. E ali eu pude ver o quanto o meu estudo estava tão raso, o quanto para mim foi difícil de compreender algumas coisas. Tive a ajuda dos meninos no primeiro módulo sobre cosmovisão cristã. Sim. E DOED foi uma das leituras. E eu digo que eu fui do ódio ao amor. Ao amor. Acontece o crepúsculo do amanhã. Ah, entendi. E a faculdade, ela dá não dá todo o livro para você fazer a leitura. Sim. Ela dá os capítulos específicos. Sim. Mas eu adquiri o livro. Então você vai e você começa a compreender. Sim. E por que eu digo isso para o senhor? Estou falando sobre isso. Paideia, nunca tinha ouvido falar. Sim. Foi ali que eu fui ouvir sobre isso. Tá. E nós vamos vendo dentro da igreja e com as crianças, porque é o meu foco, onde eu sempre trabalhei mais, com as crianças, onde as pessoas trabalham dentro do departamento infantil somente com historinhas. E eles não criam, não têm o hábito nem de abrir a Bíblia e fazer a leitura com as crianças. Pegam essas Bíblias ilustradas com textos curtinhos. E daí isso vai subindo, e você vai indo para a classe dos maiores, e somente com revista. Então, não tem o hábito de vamos pegar um livro e vamos estudar um livro. Sim. Graças a Deus, hoje é diferente aqui. O reverendo Ellerson, nós estudamos livro, nós estamos estudando Panorama do Antigo Testamento, já tem quase 2 anos. Com os adultos aqui, ele está estudando outro livro, me fugiu o nome agora do livro. Oi? Vivendo para a Glória de Deus. Certo. E como o senhor vê isso nas outras igrejas, muitas igrejas presbiterianas? Porque assim, há um incentivo muito grande de você adquirir revistas, Sim. mas que não há um incentivo ao estudo propriamente dito, de você pegar um livro e estudar. Bom, eu acho ótimo e parabenizo a igreja. Eu creio que esse é o melhor caminho mesmo. A gente precisa forçar. Os meninos estão sendo forçados, as meninas estão sendo forçadas lá para compreender essas coisas cada vez mais cedo. Elas são, vocês sabem, tem planos de fazer com que as nossas crianças comecem a pensar em ideologia de gênero bem antes de 8 anos, 7 anos já tem essa ideia já, né? Quer dizer, quanto mais cedo, melhor. Então, aceleram tudo. E realmente hoje o conhecimento está muito acelerado. E a gente muitas vezes fica com 3 palavrinhas só, nada contra 3 palavrinhas só, por favor. Mas a gente muitas vezes fica só com isso e a gente não força, né? Eu só acho que tem que saber fazer com muita sabedoria para criar um bom impacto. E até por causa dessa expressão, o ódio ao amor.
né, a gente é mais tendencioso ao ódio mesmo, né? Se a gente forçar, a tendência é mais o ódio. Aí vai para outros lugares mais fáceis, as pessoas gostam do que é mais fácil. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria para fazer isso. No contexto amplo das igrejas, eu tenho percebido, e eu vou puxar a sardinha para o JMC, porque a cada encontro que os alunos têm lá, são instigados a pensar, são instigados a refletir sobre isso. E veja bem, de novo, isso não tira espiritualidade, não tira fervor, não tira alegria, não tira o espírito de evangelizar, o espírito de alcançar o outro, nunca tirou. Se tirar, não é porque é a palavra de Deus, está se ensinando outra coisa. Mas quando se ensina isso, faz uma diferença. E a gente percebe isso acontecendo em onde há essa influência de pensadores que tem essa linha, que está próxima de um Jumper, próxima de um JMC, outros seminários que têm mantido uma linha bem mais preocupada com o pensamento. Então eu diria o seguinte: se você pegar o catecismo menor, olha que tipo de pergunta as crianças respondiam no século 17. Olha para o catecismo menor e vê que as perguntas eles respondiam naquela época. Por que hoje é diferente? Então eu acho que tem que realmente forçar. E eu digo mais: crianças com seus 8, 9 anos, 10 anos, já tem que ser ensinadas a serem homens e mulheres. Já tem que ser ensinadas. Elas não têm que ser ensinadas a serem bons profissionais e vencer na vida. Do tipo, se você fizer isso aqui, Deus vai te abençoar e você vai vencer, você vai ter carro, você vai ter casa. Esse tipo de ensino nunca foi bíblico. O ensino bíblico é o seguinte: olha, você vai aprender a ser homem, você vai aprender a ser mulher, você vai aprender a ser feminina, você vai aprender a ser masculino. E isso vai te ajudar, por exemplo, quando você for papai, porque um dia você vai ser papai também, um dia você vai ser mamãe também. E claro, com todo o tempo, com todo o cuidado, mas a gente tem que passar isso com seriedade e com urgência, porque essa geração está recebendo muita informação, mas muita informação, e ele já tem que confrontar, Esses dias solicitaram na UCP de crianças para falar para as crianças, e eu falei contra as ideias evolucionistas e naturalistas à luz da armadura de Deus. A gente pegou a armadura de Deus e falou: olha, tem essas ideias aqui, elas vão chegar cada vez mais forte para que vocês pensem que a vida é assim, que tudo aconteceu desse jeito e que você é tão somente parte de um processo evolucionário. Você é uma peça nesse processo. E aí você precisa reformular. Eu sei, não foi tão chato assim. Eu tentei fazer de uma outra forma, tá? Mais alguém? Pessoal, prestem bastante atenção, tá bom? Nas coisas que vocês assistem. Prestem bastante atenção nas coisas que leem. Preste bastante atenção na maneira como as reportagens chegam diante de vocês. Preste bastante atenção nas falas de um filme. Tem muita coisa ali por trás que você, de alguma maneira, vai poder enxergar que está passando muito mais do que simplesmente algo que emociona. Ideias estão sendo passadas e elas querem nos movimentar, tá bom? Elas querem nos movimentar. A figurinha que eu trouxe aqui para vocês é essa daqui, ó. Geralmente ideias são lâmpadas, né? Quando a pessoa tem ideia. Então, as ideias nos movimentam, realmente. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu espero que tenha dado para compreender a importância de perceber que estamos num debate e numa luta de ideias. Esse é o campo. E se a gente não estiver atento, eu falo que é como entrar num ringue de boxe. Mas você entra com as mãos abaixadas e sem estar com a guarda levantada. Você vai levar um de direita e vai cair e nem vai saber o que te atingiu. E essa é a ideia entre o já e ainda não. Porque ainda não veio o Senhor Jesus Cristo, estamos em batalha. E no campo das ideias. E elas que movimentam todas as coisas. Que Deus abençoe, uma alegria estar com vocês. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Obrigado ao Senhor Deus por vir aqui. E obrigado por cada um que pôde também participar.
E o meu parabéns, se é que eu posso dar um parabéns, ao MP e pelo zelo e a preocupação com estudos como esse. Mas fiquei muito mais empolgado de saber que vocês estão estudando em institutos. Que legal, muito bom. Deus abençoe. Nós que agradecemos, reverendo, pela disponibilidade. Deus abençoe. Pode ficar aqui na frente, por favor? Eu convido também a esposa do reverendo para vir aqui, por favor. Nós vamos orar para encerrar. Mas antes, em nome da UMP e também de toda a igreja, eu quero entregar para vocês uma lembrança, que é um presente. É a Bíblia de comemoração do nosso centenário. Tem aí na primeira página, tem uma dedicatória. Então é uma Bíblia que foi feita para comemorar o centenário da nossa igreja, que está sendo comemorado esse ano. Então tem nas primeiras páginas algumas fotos, algumas informações sobre a história da igreja, e o restante é a Bíblia, e no final tem o inário. Então vamos orar agora para encerrar. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Foi muito bom, muito proveitoso. Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos muito gratos a Ti, Senhor, por esse tempo precioso que passamos aqui, reunidos como parte do Teu povo, para sermos alimentados e instruídos pelo Senhor e confrontados também, para crescermos, Senhor, e sermos e aprendermos a glorificá-lo melhor, Senhor, nesse aspecto que é o pensamento, que é a forma como lidamos, Senhor, com as ideias, Senhor, que estão nesse mundo. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para guardarmos aquilo tudo que ouvimos nessa tarde e colocarmos em prática, Senhor, todos esses ensinamentos, que isso tenha nos despertado, e que através dessa palestra que é baseada na Tua Palavra, o Senhor nos desperte e nos ajude a estarmos mais atentos para aquilo que nós ouvimos, para aquilo que nós vemos, seja, Senhor, em livros, seja em filmes, em músicas, que estejamos atentos, Senhor, para não sermos influenciados por ideias que contradizem a Tua Palavra, como as ideias que a serpente disse no Éden, Senhor, que nos leva a pensar exatamente o oposto daquilo que o Senhor diz na Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos fiéis, nos ajude a termos a nossa fé, Senhor, nesse teísmo trinitário, canônico, Senhor, que agrada ao Senhor, que é a verdade que o Senhor revelou. Nos ajude, Senhor, a também expressarmos essas ideias, para não nos intimidarmos, Senhor, com as consequências que podem nos trazer, Senhor, desagradáveis, que podem nos trazer o confrontar as ideias. Que o Senhor nos dê graça para anunciarmos as verdades, Senhor, anunciarmos especialmente o Evangelho e falarmos, Senhor, a verdade do Senhor, e confrontarmos quando pessoas disserem coisas que são pecaminosas, são erradas, que nós não sejamos omissos, que nós não sejamos negligentes, Senhor. Nos livra disso e nos ajuda. Nós também pedimos que o Senhor abençoe grandemente a vida do reverendo Donizete, da sua esposa e da sua família, suas filhas. Que o Senhor abençoe essa família, Senhor, e abençoe o ministério do reverendo Donizete, tanto na sua igreja, quanto como professor no seminário. Que o Senhor continue capacitando, fortalecendo e usando como instrumento para fazer o Teu reino avançar, para expor, Senhor, essas ideias preciosas, verdadeiras, que provêm da Tua Palavra, Senhor, e que através delas o Senhor edifique, transforme e capacite pessoas, Senhor. Capacite os seminaristas que em breve se tornarão pastores, para continuarem transmitindo essas verdades preciosas, Senhor. Nós oramos a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e desde já Te agradecemos também pelo alimento que comeremos depois, pelo tempo de confraternização, e pedimos que o Senhor fique conosco e depois nos leve em paz para os nossos lares e nos livre de todo mal, Senhor. Oramos a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.